Retornando ao século XX, um jovem aqui viveu. Às margens do Capibaribe, sua história escreveu. Mas um dia foi chamado e partiu seu coração. Sua história é lembrada, Cabo Otávio Aragão. Lá pras bandas da Itália, no ano 42, o Brasil chegou na guerra, filho da santa ele levou. Novembro de 44, contra fascistas lutou, na batalha de Monte Castelo, seu nome ergueu. Muitos santacruzenses conhecem a rua Cabo Otávio Aragão, mas poucos sabem da sua grandeza, da sua história de coragem e bravura. E é o que vamos entender agora. Bandas da Itália, no ano 42, o Brasil chegou na guerra, filho da santa ele levou. Otávio Sinésio Aragão nasceu no dia 20 de outubro de 1921. Foi o 13º filho de Tito Sinésio Aragão e Maria Silva Aragão. Aos 4 anos de idade, foi acometido por sarampo, o que lhe deixou uma sequela da perca do olho esquerdo. Jovem e inteligente, em sua adolescência teve a oportunidade de estudar em escolas como em Vitória de Santo Antão e Garanhuns, mas sua maior paixão era Santa Cruz do Capibaribe. Em outubro de 1943, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. O historiador Sérgio Lima fará uma análise geopolítica do contexto histórico daquela época. Bom, para entender melhor a vida e as ações do nosso expedicionário na Segunda Guerra Mundial, o nosso Cabo Otávio Sinésio Aragão, a gente vai ter que passear um pouco pela história da Europa e a história do Brasil. Vamos iniciar pela história da Europa. A partir de 1914 se iniciou um conflito mundial que tinha a Europa como palco principal. Essa guerra se acaba em 1918 e a partir de 1918 acontece uma reorganização política e econômica daquele continente. Na esteira desses novos acontecimentos vão surgindo grupos totalitários, dentre eles o fascismo, o Partido Fascista de Benito Mussolini na Itália, toma o poder daquele país na década de 20. Em 30, pouco menos de 10 anos depois, ascende na Alemanha o Partido Nazista. Esses dois partidos, esses dois países, vão ser o eixo central para a gente entender os conflitos que aconteceram na Europa. Isso que a gente entende como nazifascismo começa a se estabelecer em países centrais e começa a ser espalhado em países mais periféricos daquele continente. Nesse contexto, em 1939, o Hitler, o líder da Alemanha nazista, manda invadir, o seu exército invade a Polônia, um outro país europeu vizinho da Alemanha, e esse fato, no dia 1º de setembro de 1939, é o fato inaugural da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, as forças das democracias liberais europeias, a França e a Inglaterra, estão de um lado e do outro lado está o eixo. A Alemanha nazista, a Itália fascista e os japoneses também sob um regime totalitário no Oriente. Dentro dessa perspectiva, aqui no Brasil, quem comandava o país desde 1930 era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas tinha algumas características também totalitárias, assim como os regimes da Alemanha, da Itália e do Japão. Isso fez com que muita gente achasse que se o Brasil fosse entrar na guerra, entraria dentro do grupo do eixo, desses países totalitários. Só que em 1942 aconteceu um ataque à base de Pearl Harbor, uma base naval dos Estados Unidos no Pacífico. Os japoneses a atacaram e por conta disso os americanos acabaram entrando na guerra. E como o Brasil tinha boas relações com os Estados Unidos, a pressão ficou maior para o Brasil apoiar os países, os aliados. Isso só veio acontecer em fins de 42, quando alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Isso obrigou o Vargas a declarar guerra à Alemanha. Mas o exército brasileiro, aquilo que a gente conhece como Força Expedicionária Brasileira, só foi enviado à Itália no segundo semestre de 1944. O que é que acontece nesse interim, nesse meio tempo?
Nesse meio tempo, as pressões de ambos os lados começam a ficar mais fortes e o Vargas é obrigado a tomar alguma atitude prática no sentido da guerra. Para isso acontecer, o Vargas pede o apoio dos Estados Unidos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e, em troca disso, entrega a base de Natal, uma base estratégica no Nordeste brasileiro que favorecia as ações dos Estados Unidos e dos aliados no norte da África para os americanos. Isso acontecendo, o Brasil entraria realmente na guerra. Só que os americanos pedem também ainda a participação efetiva de soldados brasileiros. Esses soldados brasileiros desembarcam na Itália, para a campanha dos Alpipinos, uma cadeia de montanhas na Itália, no mês de outubro de 1944. A partir desse momento, o Brasil entra de fato na Segunda Guerra Mundial com soldados e vai acontecer uma série de batalhas. Algumas das batalhas mais importantes dessa campanha da Itália acontece nas campanhas da tomada do Monte Castelo. O Monte Castelo era uma cadeia de montanhas, era uma montanha dessa cadeia de montanhas que se chama Alpipinos, e esse Monte Castelo era o centro dessa cadeia de montanhas. Ou seja, a tomada do Monte Castelo seria um evento importante da Segunda Guerra Mundial, do contexto da Itália e, por óbvio, de todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que a batalha em que morreu o nosso herói, o Cabo Otávio, fosse uma das batalhas mais importantes do contexto da Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1943, quando estava prestes a completar 22 anos, Otávio é convocado à guerra. Logo em seguida, foi ao Recife para incorporar-se à FEB. No Natal daquele ano, Otávio recebeu uma licença das Forças Armadas para visitar sua família e cidade natal, o que acabaria por ser uma despedida final. De volta à FEB, ele é deslocado ao Rio de Janeiro, então capital federal, e lá lotado na 9ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes, com sede em São João del Rei, em Minas Gerais. Sob a identidade IG 298.981, ele inicia o treinamento dos expedicionários. O dia a dia de treinamento no Morro do Capistrano, no Rio de Janeiro, respondia à dureza do que estaria por esperar os militares brasileiros no fronte italiano. Treinaram até 19 de setembro de 1944. Dia do início dos embarques rumo à guerra na Europa. No dia 20, já pela noite, acabou o embarque dos expedicionários. Nas primeiras horas do dia 22, o navio de bandeira americana já estava fora da Baía de Guanabara e dia 26 atravessava a linha do Equador, quando passou a integrar a frota americana que navegava rumo à Itália. No dia 6 de outubro, os brasileiros chegaram em solo europeu. Continuam os treinamentos e se adaptando ao clima frio e chuvoso da Itália até o dia 20 de novembro. Nesse dia, as tropas da FEB entraram na campanha de Monte Castelo. Em meio às investidas dos brasileiros, o exército nazista, estacionado na posição vantajosa, conseguia se defender. Até que em 30 de novembro, em uma dessas investidas, o então soldado Otávio Aragão é atingido por estilhaços de granada e, já no hospital de campanha da FEB, na vila italiana de Porreta, é declarado morto. A escritora Neuza Aragão, sobrinha de Cabo Otávio Aragão, fará uma análise numa perspectiva familiar do que aconteceu naquela época. O sentimento da família do Cabo Otávio Sinésio Aragão, que recebeu um presente inusitado no mês do seu aniversário de 22 anos, a convocação para a guerra, foi um sentimento de frustração e de tristeza. Embora restasse a esperança de que ele vencesse a guerra, voltasse vitorioso, mas guerra é guerra. É uma morte anunciada, é uma tragédia anunciada. É difícil para uma família entregar o seu filho para a guerra. Ainda mais o Cabo Otávio. Ele tinha um problema na visão. A esperança é que com este problema ele não seria convocado, ele seria dispensado da guerra. E ele não foi dispensado. Mas ele enfrentou com toda capacidade, com toda galhardia, com todo amor à pátria, ao Brasil. Ele enfrentou
a viagem para o estrangeiro, enfrentou a inóspita, frio, guerra na Itália e combateu como um herói, um verdadeiro herói. Ele não voltou. O historiador Sérgio Lima fará uma análise do contexto da história local daquela época. Até aqui a gente viu um pouco sobre o contexto internacional, principalmente da Europa, e algumas questões relacionadas ao Brasil. Mas vamos entender um pouco desse ambiente mais próximo, disso que era a Vila de Santa Cruz. Primeiro entender justamente pelo nome, né? Era uma vila, não era cidade ainda. Só vai virar cidade em 1953, no dia 29 de dezembro. Até então era a Vila de Taquaritinga do Norte. Portanto, era um espaço geográfico ocupado por pessoas pequenas. Era basicamente o que hoje é o centro de Santa Cruz. E algumas ruas um pouco mais periféricas. Não fugia muito disso. A Vila de Santa Cruz... As pessoas que viviam na Vila Santa Cruz eram pessoas próximas uma da outra, inclusive pelo tamanho da vila, tinham relações de parentesco e alguns símbolos de modernidade começaram a chegar nesse momento na cidade. A luminosidade começou a fazer parte do cotidiano das pessoas, falo da luminosidade artificial. Isso mudou também as relações sociais. Até aqui. As relações sociais. Então esse era o ambiente em que o Cabo Otávio deixa Santa Cruz para entrar para a história, parafraseando o ex-presidente Getúlio Vargas. O professor J. Oliveira nos traz na sua fala a importância que tem o Cabo Otávio Aragão para a nossa história. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe se destaca em vários aspectos no cenário pernambucano e nacional. Hoje nós resolvemos trazer à tona a questão da participação de Santa Cruz do Capibaribe na Segunda Grande Guerra Mundial. E um dos nomes a ser destacado, o mais importante, não que os outros não tenham sido, mas vale ressaltar a importância do Cabo Otávio Aragão. Da Vila do Pará, à época, distrito de Taquaritinga do Norte, Cabo Otávio Aragão saiu das nossas fronteiras para ir defender o Brasil. Junto com os membros da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, foi até a Itália, onde tombou, caiu e não voltou mais. Seus restos estão depositados no Brasil, mas a sua memória tem que estar viva, bastante acesa em nós, santacruzenses, assim como eu, que não o conheci, mas que conhecemos de perto toda a história daqueles que foram defender a nossa pátria. E a nossa cidade hoje se apresenta aqui para render homenagens a esse herói que tanto fez, tanto que deu a vida para defender os demais. E assim como ele, outros 6 ou 7 também foram, mas para o combate, para o fronte, Cabo Otávio Aragão é o destaque. 100 anos de trajetória, muito pouco para algumas coisas e uma distância enorme para outras. E hoje é a primeira vez em que essa cidade se reúne para fazer referências a este cidadão que se dedicou pela honra da nossa pátria e pela honra da nossa cidade. Então, com toda a força, com toda a pujança do santacruzense, nós temos que trazer para o seio dos que existem hoje, em pleno século XXI, a força, a garra, a bravura e o destemor de Cabo Otávio Aragão, cidadão de Santa Cruz do Capibaribe, hoje cidadão do mundo e um pracinha que por nós é homenageado nesta data tão importante. Nesse momento, o historiador Everton Aragão nos traz uma análise historiográfica sobre a obra História de um Expedicionário de Neuza Aragão. Esse dia 20 de outubro é sem dúvida um marco para a história de Santa Cruz do Capibaribe, mas o significado de ter um herói de guerra, um ex-combatente, não é algo que se cria de uma hora para outra. Não é algo que se manifesta em todo mundo como algo glorioso, como algo grande, uma honra. Para a grande maioria das pessoas de Santa Cruz, isso é uma informação irrelevante, que em nada afeta as nossas vidas. Por isso é importante que haja um esforço mais contínuo em esclarecer as causas desse conflito,
os motivos que levaram o país a participar desse trágico conflito, para além de refletirmos, possamos valorizar mais uma vez e destacar que a cidade que hoje nos dá sustento, nos dá moradia, dinheiro, entre outras coisas, foi berço também de gente que sofreu, que batalhou, para que um dia a gente tenha chegado a esse ponto. Nesse sentido, o livro de Neuza, História de um Expedicionário, podemos dizer, é mais que qualquer outra coisa, uma forma de termos hoje no presente o sentimento e o significado atribuído a Otávio Sinésio Aragão. Até porque sem esse livro, sem a materialização desse estudo, dessa pesquisa e a divulgação que ele teve, Cabo Otávio nada mais seria que o nome de uma rua, que um CEP da cidade ou que uma placa fazendo referência ao nome de uma rua entre as travessas dessa rua, que lhe homenageia. Mas além disso, uma coisa que é interessante de se notar é como Neuza foi capaz de cristalizar o luto da família, a memória de Otávio Sinésio Aragão e a sua perpetuação, mesmo após 77 anos de seu falecimento. Logicamente não é possível resgatar toda a angústia, toda a agonia e toda a bravura que teve Cabo Otávio, não é possível resgatar todos os seus anseios, mas na construção de sua história, da história de Santa Cruz do Capibaribe, a sua obra, o seu livro e o legado que é apresentado na participação de Otávio na guerra é sem dúvida um pontapé para novas leituras, novas descobertas, novas inquietações que possam surgir daqui para frente. Produção do documentário do centenário do Cabo Otávio Sinésio Aragão, uma realização da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe através da Diretoria de Cultura. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, vivendo um novo tempo.